Descubra a verdade surpreendente. Ela casou-se com um pobre e encontrou um herdeiro da máfia. O sol estava se pondo em São Paulo, suas luzes piscantes dançando como estrelas em uma noite mágica e cheia de promessas. Clara, uma jovem de 27 anos, estava prestes a se casar com Renato, o homem que tinha roubado seu coração. A pressão de ser filha de um importante empresário sempre pesou em seus ombros, mas hoje era diferente. Vestida de branco, cercada por amigos e familiares, Clara sentia que finalmente estava se libertando das correntes que prendiam as expectativas da sua família. A música começou a tocar e Clara se perdeu na alegria que gritava em seu peito. Ela dançou, finalmente livre, finalmente verdadeira. Mas logo essa felicidade foi abafada por um sussurro que cortou o ar. No dia seguinte, enquanto explorava o ateliê de Renato, Clara encontrou um velho documento que a fez congelar. Havia algo ali, um sobrenome que a fez seu coração acelerar de medo. Renato tinha ligação com uma família famosa por seu envolvimento em atividades ilícitas, uma máfia local que tinha suas garras profundas na cidade. A sensação de que o chão se abria sob seus pés era avassaladora. Clara estava em conflito. Confiar no amor que sentia ou se deixar levar pelas histórias que sempre ouviu sobre o que era certo e errado. Sua mãe, sempre tão protetora, começava a encher sua mente de inseguranças. Você não pode se misturar com esse tipo, Clara, dizia ela com os olhos cheios de preocupação. E a pressão aumentava. A cada comentário maldoso de tias e primos, Clara se sentia mais isolada, como se sua felicidade estivesse se transformando em uma incerteza. Numa noite chuvosa, o peso do silêncio dentro dela se tornou insuportável. Clara decidiu que precisava saber a verdade. Confrontou Renato em um canto da sala, com a tempestade rugindo lá fora. Quem é você realmente? Ela perguntou, sua voz trêmula. O olhar que Renato fez quebrar seu coração. Ele estava preparado para essa pergunta e, com uma calma impressionante, revelou a ela sua infância, cheia de dor mas, principalmente, de esperança. Ele havia lutado para se afastar do legado sombrio de sua família. Clara se lembrou do amor que a unia a ele, mas as dúvidas a consumiam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão estava insuportável. O passado de Renato ameaçava não só sua felicidade, mas sua segurança. Ele olhava nos olhos de Clara enquanto a tempestade rugia lá fora, cada trovão uma metáfora do conflito dentro dela. Ela percebeu que o amor pode não ser suficiente para enfrentar os fantasmas do passado. Enquanto tomava uma decisão apressada, Clara sentiu que estava prestes a cruzar uma linha. Como ela poderia defender Renato em um confronto que viria? E nesse momento, a pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria por amor, e o que faria para proteger aqueles que ama? O futuro deles estava prestes a mudar, e cada escolha agora teria consequências. Clara respirou fundo. O que ela faria a seguir? Quando a última gota da tempestade se dissolveu no ar, Clara se sentou na beirada do sofá, a mente a mil. As palavras de Renato ainda ecoavam, mas agora se misturavam com os gritos de alerta que sua família sempre fez questão de compartilhar. A verdade estava diante dela, mas a dúvida consumia como um incêndio incontrolável. Como ela poderia continuar com o casamento se Renato representava tudo o que ela temia? Ele a observava, a angústia estampada em seu rosto. Clara, eu não sou mais parte disso. Eu me afastei, lutei para não ser o homem que eles queriam que eu fosse. Ele disse, a voz firme, mas com um toque de desespero. Mas Clara se via presa entre a razão e a paixão, questionando se a redenção de Renato era real ou apenas um embuste. A casa estava em silêncio, exceto pelo som distante da chuva batendo contra as janelas. O silêncio era tão pesado que poderia ser cortado com uma faca. Clara olhou para Renato, e seu coração pulou um pouco ao lembrar os momentos felizes que tiveram juntos. O riso nos cafés, as longas caminhadas sob a lua, os toques que a faziam sentir que tudo era possível. Mas agora, tudo isso parecia tão distante, como uma lembrança de um conto de fadas que nunca se concretizaria. Eu só quero que você seja feliz, Clara, Renato disse, sua voz quase um sussurro. Aquela declaração despedaçou ainda mais o coração dela. Como ele podia dizer aquilo? Como ela poderia deixar para trás a vida que sempre desejou? O amor enfronhado entre eles estava misturado com dúvidas e medos. Clara se levantou e começou a andar pela sala, suas mãos tremendo.
O calor de sua raiva e a profundidade da dor se misturavam em um só. Você pode querer isso, mas e quanto a mim? E se o passado voltar? E se eles vierem atrás de você ou de mim? A frustração a fazia querer gritar, mas no fundo ela sabia que o caos só aumentaria a confusão da situação. Neste momento, o celular de Renato vibrou sobre a mesa e, por impulso, ele o pegou. Reconhecendo o número, seu rosto palideceu. Clara notou imediatamente. O que foi? Quem é? Ela questionou, sua voz se elevando, uma tempestade de emoções a invadindo. Renato hesitou, a tensão aumentando, até que uma expressão de determinação tomou conta de seu olhar. Cabeça, ele disse, finalmente, com um tom de urgência que fez Clara estremecer. São eles. Precisamos conversar antes que tudo isso acabe mal. O mundo de Clara desabou em um instante. A palavra eles ressoou na sala como um sino, chamando-a para a realidade que tentará ignorar. Antes que pudesse pensar, Renato se aproximou dela, segurando suas mãos com força. Eu preciso saber se você está comigo. Não posso fazer isso sem você. E se eles vierem, preciso de você ao meu lado. Clara olhou em seus olhos, piscina profunda que refletia suas próprias inseguranças. Ali estava a escolha, enfrentar tudo ou correr para longe. As palavras de Renato dançavam na sua cabeça e, sem saber o que decidir, ela apertou suas mãos com firmeza. Estou com você, mas a dúvida me assombra. O telefone vibrava novamente, e Clara sentiu o coração disparar, como se cada batida fosse um alerta. O que vem a seguir? Às vezes, a verdade é mais obscura do que a mentira. Ela mal sabia que a conversa que estava prestes a ter mudaria não só o destino dela e de Renato, mas poderia colocar em risco tudo que sempre soube sobre amor e lealdade. Clara sentiu um frio na barriga enquanto Renato, com o celular em mãos, hesitava em atender. A tensão no ar era palpável. As paredes da sala pareciam se aproximar, comprimindo o espaço entre eles, e o som da chuva lá fora tornava tudo ainda mais intenso, como um fundo melancólico para um drama que parecia sem fim. Eu preciso atender, Renato disse baixinho, sua expressão preocupada deixando Clara ainda mais ansiosa. Ele clicou na tela e, antes que pudesse dizer alô, ela já estava quase segurando a respiração. Olá, Renato. A voz do outro lado era fria, cortante, e Clara percebeu como o ambiente mudará de tom. Era um nome que ela reconhecia, um peso que balançava entre a realidade e o medo. Era Felipe, seu ex-colega de trabalho e alguém do passado de Renato que tinha uma presença marcante, um ex-aluno do colégio de Clara. Clara se afastou um pouco, sentindo que a conversa ia além do que ela podia compreender. Renato fez um gesto para que ela se aproximasse, mas ela hesitou, as palavras de Felipe reverberando em sua cabeça. Você precisa ouvir, Clara. O passado pode nos alcançar a qualquer momento. E isso não é só sobre Renato. É sobre nós dois. Ela se forçou a prestar atenção na conversa. Renato tentava manter a voz firme, mas momentos de silêncio revelavam a tensão crescente. Quando ele finalmente respondeu, a culpa e a preocupação por serem vistos como fracos transpareceram em seus olhos. Felipe, o que você quer? Não temos nada a discutir. Ele segurou o celular com firmeza, como se isso o ancorasse em um lugar seguro. A resposta do outro lado foi rápida e cortante. Quero apenas avisá-lo que as coisas não estão como você pensa. Seu passado pode estar voltando para assombrá-lo, e isso pode afetá-la também. Não é só a sua antiga vida, está além disso. Você precisa se proteger e protegê-la. As palavras ecoaram na mente de Clara, e a dor em seu peito aumentou. A preocupação ia além de Renato, era sobre eles dois, sobre o futuro que ela sempre sonhou. É sério, Clara. Eles estão de volta, e você deve saber que a situação é muito mais complicada. A conversa continuou, e Clara percebeu que havia segredos enterrados, mistérios que eles nunca perceberam que faziam parte de sua vida. Renato se voltou para Clara, olhos arregalados, e ela não pôde evitar a expressão de desespero que se espalhou por seu rosto. As palavras que ele trocava com Felipe pareciam transformar a sala em um campo de batalha. Você não entende, Clara. Ele começou, fechando os olhos e prendendo a respiração. Há coisas que eu não contei porque não queria que você se preocupasse. O medo tomou conta de Clara. Ele havia se afastado para protegê-la, mas agora parecia que a verdade estava prestes a ser revelada em sua totalidade. O que ele esconderia que poderia colocar tudo em risco? Renato, eu preciso saber. O que você está escondendo? Ela interrompeu, a voz trêmula. Ele hesitou, olhando para ela como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Eu não posso te contar agora, mas posso garantir que estou fazendo melhor. Um barulho fez sua atenção voltar.
A porta da sala rangeu, e o silêncio foi quebrado de uma forma que congelou o ar em volta. Clara sentiu que alguém estava se aproximando, e o perigo parecia palpável. Então ela não pôde evitar. Quem está aí? A tensão aumentou e a porta se abriu lentamente, revelando uma silhueta conhecida. O mundo ao redor parecia ter parado. A verdade estava prestes a ser revelada, e Clara percebia que suas certezas iam desmoronar. O que aquela pessoa tinha a ver com tudo? Um profundo abismo se formara entre eles, e as escolhas que fariam agora poderiam mudar suas vidas para sempre. Clara tinha que decidir: continuar lutando ou arriscar tudo pelo amor. O momento de ação chegará, mas o que eles não sabiam é que a resposta poderia ser mais devastadora do que qualquer segredo. Clara ficou paralisada, o coração pulsando com uma mistura de medo e expectativa. A porta se abriu completamente, e diante dela estava Sílvia, a antiga colega de Clara, hoje uma mulher com um olhar que transmitia tanto segurança quanto algo oculto. Os olhos de Sílvia vagaram de Renato para Clara, e ela pôde sentir a sala se encher de uma tensão quase palpável. Sílvia, Renato disse, num tom que misturava surpresa e desconfiança. Ele hesitou, os dedos ainda segurando o celular como se ele pudesse protegê-lo de qualquer situação. A mulher sorria, mas o sorriso parecia forçado, como uma máscara disfarçando algo mais profundo. Clara, por sua vez, sentia que a presença de Sílvia trazia à tona mais perguntas do que respostas. O que ela está fazendo aqui? Eu vim porque precisava falar com você. A voz de Sílvia era calma, mas havia uma determinação escondida por trás de suas palavras. A situação não é simples, e precisamos esclarecer algumas coisas. Renato olhou para Clara, buscando alguma permissão silenciosa para dar atenção a Sílvia. O olhar dele estava repleto de incertezas, e Clara percebeu que o segredo já estava prestes a estourar como uma onda descontrolada. De que você está falando? Ele questionou, sua voz agora carregada de nervosismo. Não podemos ter mais complicações. Já é difícil o suficiente. O sorriso de Sílvia desapareceu, substituído por uma expressão mais sombria. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Felipe está certo. Seu passado está voltando, e isso pode impactar não apenas você, mas Clara também. As palavras de Sílvia ricochetearam pela sala, e Clara sentiu os joelhos fraquejarem enquanto a pressão de toda a situação parecia aumentar. Os mistérios que a cercavam estavam se desdobrando, revelando um emaranhado de questões que ela nunca gostaria de conhecer. O que você sabe sobre Felipe? Renato disparou, a raiva começando a se misturar com a preocupação. O que ele quer de nós? Sílvia olhou diretamente para ele, como se pudesse clarear a bruma que mantinha tudo confuso. Ele quer o que sempre quis, Renato. Ele quer a verdade, e a verdade está conectada a você de uma maneira que talvez você não possa entender agora. Um aperto no peito fez Clara sentir a respiração faltar. A cada palavra, a sensação de que estavam prestes a atravessar um limite perigoso aumentava. O que Renato não me contou? Se repetia em sua mente. O que você sabe sobre mim? Clara perguntou, sua voz tremendo, mas com uma leve firmeza. O que mais está escondido? Sílvia hesitou, e por um breve momento, a fraqueza dessa mulher que ela conheceu no passado transpareceu. Não era minha intenção, Clara. Mas às vezes precisamos lidar com verdades que preferiríamos ignorar. No fundo, Clara queria entender, mas também queria fugir. As palavras de Felipe, a presença de Sílvia, e principalmente a fúria silenciosa que crescia em Renato, tornavam tudo ainda mais aterrador. Sabe de uma coisa? Sílvia prosseguiu, a voz suavizando. Existem segredos maiores que estão envoltos nessa situação. Você pode não ser quem pensa que é. E Renato, ele está muito mais vinculado ao passado do que imaginamos. Clara sentiu uma onda de confusão e medo dominá-la. O que aquilo significava? Que verdade seria essa? O silêncio pairou na sala, enquanto as perguntas devastadoras se acumulavam em seu coração. Aquela conversa estava se tornando uma armadilha, e cada resposta parecia mais sombria que a anterior. Sentindo que algo iria estourar, ela decidiu. Estava na hora de descobrir a verdade, não importando o custo. Ela se aproximou de Renato, e o olhar que trocaram foi suficiente para entender que juntos teriam que enfrentar o que desconheciam. O que você esconde, Renato? Clara sussurrou, a urgência em sua voz refletindo a emoção que ambos sentiam. A resposta dele poderia mudar tudo. E enquanto a chuva se intensificava lá fora, Clara sentiu que a tempestade que se formava dentro deles era apenas o começo de algo muito maior. O peso das revelações sobre o passado estava prestes a ser descortinado. E ao olhar para Sílvia, um pensamento cortante atravessou sua mente. O que mais ela não está nos contando? Clara respirou fundo,
permitindo que a umidade do ar carregasse a tensão. Seus olhos se fixaram em Renato, e ele parecia mais distante do que nunca, como se a própria realidade estivesse se desdobrando em camadas, revelando segredos ocultos que ameaçavam a segurança que ela sempre sentiu ao lado dele. Renato, ela começou, mas seu coração acelerado dificultava a articulação das palavras. Uma parte dela queria saber, enquanto outra desejava voltar para a segurança de um passado que, agora, parecia tão frágil. Silvia observava, seu olhar avaliador misturando empatia e decisão. O silêncio era pesado, a pressão das emoções enquanto Clara lutava contra o desejo de entender e o medo da verdade. Escutem, precisamos ser claros, Silvia interveio, quebrando a corrente de pensamento de Clara. Não é só sobre vocês. É algo que envolve muito mais pessoas do que imaginam, e as consequências podem ser devastadoras. Clara sentiu uma onda de desespero. O que poderia ser tão grande a ponto de colocar suas vidas em risco? As palavras de Silvia eram como um eco distante, um chamado para uma realidade que ela temia enfrentar. Ela trocou um olhar rápido com Renato e viu a angústia refletida na expressão dele. Os dois estavam na mesma página, mas isso não os deixava mais preparados. Então, diga logo. O que você sabe sobre mim? Clara insistiu, sua voz mais firme, determinada a arrancar a verdade de Silvia. Afinal, segredos só criavam abismos maiores entre eles. Você é mais do que imagina, Clara. Silvia respirou fundo, parecendo pesar cada palavra. Sua história não começou aqui, não é apenas sobre amor, ou sobre o que você viveu até agora. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. O que poderia haver no fundo de sua história que mudaria tudo? Sentiu-se como se um leque de memórias até então, confortáveis, estivesse prestes a ser revirado, trazendo superfície verdades que não eram suas a princípio. Você e Renato, Silvia continuou, seu tom se tornando urgente. Estão entrelaçados por um passado que nem vocês conhecem completamente. Os laços não são apenas sentimentais. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. As palavras de Silvia provocavam uma tempestade dentro dela, um turbilhão de emoções contraditórias. Enquanto tentava processar tudo, uma imagem escura surgia em sua mente, um passado nebuloso, manchado por segredos. Renato falou, a voz trêmula, como se estivesse se recuperando de um choque. O que você sabe sobre Felipe? Ele realmente quer a verdade? Ou ele só quer se vingar? Felipe fechou um ciclo que pode ter repercussões mais amplas. Ele não está apenas atrás de vocês. Haverá outras pessoas envolvidas, e algumas delas não hesitarão em fazer o que for preciso. Silvia respondeu, os olhos brilhando de uma intensidade assustadora. O celular de Renato vibrou. Ele olhou para a tela e sua expressão se transformou. Clara notou a mudança em seu semblante, de confuso para alarmado. É Felipe. Ele quer se encontrar comigo, disse ele, a perplexidade em sua voz. Não sei se devemos, deixe que eu falo com ele. Clara se apressou a dizer. Ela não sabia se estava pronta para o confronto, mas algo dentro dela pulsava, exigindo respostas. Eu preciso entender. O olhar de Renato, repleto de preocupação, a fez hesitar. Sua mente se contradizia. E se essa fosse a oportunidade de descobrir a verdade, mas o início de algo ainda mais perigoso? Silvia observava, e as emoções no ar ficaram tangíveis. Havia uma urgência, um chamado sombrio que ecoava. A verdade estava muito mais próxima do que ela imaginava. O que começara como um simples reencontro se tornará uma jornada obscura. Então, a porta se fechou. A sensação de que estivessem sendo observados tornou-se avassaladora. Clara sabia que a tempestade interna que sentia era apenas um reflexo do que estava prestes a acontecer. Está disposta a encarar a verdade, Clara? Silvia questionou. Ela respirou fundo, e a resposta ecoou. Estou pronta. Com o coração disparado e a adrenalina elevada, Clara se viu à porta de um novo capítulo, a ameaça. Pairando no ar. Um pensamento atravessou sua mente, pesado. O que exatamente significa descobrir? E qual será o preço? E assim, disposta a enfrentar o desconhecido, a verdade não parecia tão assustadora quanto a ideia de viver na escuridão. Clara tinha um objetivo: entender e libertar-se da sombra que a cercava. Clara tomou a frente, decidida a não recuar. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a romper-se. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que precisava da verdade. O olhar de Renato a seguia enquanto ela tomava coragem. Cada passo em direção ao telefone sentia como um salto em um abismo escuro e desconhecido. Você vai realmente fazer isso? Renato perguntou, sua voz trêmula tentando esconder a preocupação. Sim, preciso saber.
Não posso viver mais assim, com dúvidas e medos. Clara respondeu, com uma determinação que calava fundo. O desespero que a consumia agora era motivado por uma necessidade incontrolável de entender seu lugar naquele quebra-cabeça. Com o celular tremendo nas mãos, ela hesitou por um breve momento. O nome de Felipe pulsava na tela como uma lanterna acesa em meio à escuridão. Ela pensou em como ele sempre tinha sido uma sombra em sua vida, alguém que aparecia e desaparecia, mas cuja presença nunca a deixava em paz. Agora, ele era a chave para o que estava prestes a desvelar. Alô? A voz de Felipe do outro lado da linha soou mais fria do que o esperado. Clara respirou fundo, sentindo o impacto de suas palavras. Felipe, é a Clara. Quero me encontrar com você. Precisamos conversar, disse ela, tentando transmitir confiança, mesmo com o coração acelerado. Uma pausa do outro lado, seguida de uma risada contida. Oh, a Clara. Interessante, parece que finalmente decidiu agir. Quando e onde? Ele escolheu um café afastado, um lugar onde seus segredos poderiam ser trocados sob o manto da urbanidade, mas longe dos olhares curiosos. Clara sabia que esse encontro seria como caminhar em areia movediça, mas estava decidida a não voltar atrás. Olhou para Renato, que observava cada movimento dela com uma expressão que misturava apoio e medo. Quando Clara chegou ao local, o aroma forte do café misturado com o vapor da água quente envolveu-a como um abraço. Sentou-se à mesa marcada, nervosa, esperando por Felipe, o mistério que sempre a cercou, o homem que exercia um poder inexplicável sobre sua vida e decisões. Assim que ele entrou, Clara notou a maneira como suas mãos pareciam mais firmes. Havia um brilho na expressão dele que indicava que, assim como Clara, ele também estava sendo guiado por um tormento interno. Clara. Que surpresa agradável! Felipe sorriu, mas havia uma frieza em seus olhos que lhe causava calafrios. O que a trouxe aqui? Ela respirou fundo, não queria perder a oportunidade. Estou aqui para entender. O que você tem contra mim e Renato? Seu nome sempre foi um fantasma nas nossas vidas. Por que você quer se encontrar agora? Os olhos dele se fecharam por um momento, como se estivesse decidindo o que revelar. Você e Renato não têm ideia do que está acontecendo. As pessoas à sua volta não são quem parecem ser. E o que está por trás disso pode ser maior do que todos nós. As palavras dele ecoaram em sua mente e despertaram questionamentos que ela não estava pronta para enfrentar. Mas não havia mais volta. Clara estava à beira de algo muito maior, um turbilhão de segredos e revelações. O passado estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ela nunca imaginou. Você está falando de máfia? De segredos familiares? Clara indagou, sua voz tremendo com a gravidade da situação. Felipe sorriu, mas agora era um sorriso que não trazia conforto. Você não tem ideia do que está entrando. E se não tomar cuidado, corre o risco de perder muito mais do que imagina. Com essa afirmação, Clara sentiu a realidade girar ao seu redor. A verdade estava próxima, mas o que viria dela poderia ser desastroso. O que estaria disposto a sacrificar ao descobrir mais sobre seu passado? Essa era uma pergunta que se erguia como um monstro à espreita, esperando o momento certo para atacar. O coração de Clara batia forte, e, ao olhar nos olhos de Felipe, percebeu que o que estava por vir poderia mudar tudo. Não era apenas um encontro, era o início de uma caçada pela verdade que poderia desvendar uma rede de mentiras muito mais complexa do que ela imaginava. O relógio marcava a contagem regressiva e ela precisava agir rápido. Então, Clara. Felipe inclinou-se para a frente, seus olhos quase incendiando a distância entre eles. Que tal começarmos do começo? Nesse momento, Clara percebeu que cada palavra poderia ser uma arma ou um escudo. Ela estava prestes a entrar no mais sombrio dos labirintos. E a pergunta que a assombrava agora era: conseguiria sair ilesa? Clara se ajustou na cadeira, o olhar fixo em Felipe, como se a profundidade daquele momento fosse capaz de absorver cada segredo escondido. O que ele tivesse a dizer poderia não apenas mudar sua vida, mas também tudo o que ela e Renato haviam construído. E a mera ideia de perder isso lhe causava um nó no estômago. O que você está insinuando? Sua voz saiu mais firme do que esperava, mas o tremor em suas mãos entregava a insegurança que se aglutinava dentro dela. Felipe sorriu, como se aproveitasse o desespero de Clara. Vamos lá, Clara. A verdade é muito mais interessante do que você pensa. Você está no meio de um jogo perigoso, onde a lealdade e a traição andam lado a lado. Ele se recostou na cadeira, contemplando sua própria provocação. Clara sentiu seu coração acelerar. Precisava de respostas, mas a forma como ele falava fazia sentir-se ainda mais perdida. Ela pensou rapidamente em Renato, que a esperava ansioso e provavelmente preocupado. Precisava de coragem. Fale logo. O que você quer dizer com isso?
Clara insistiu, ressentida com a forma com que Felipe parecia se divertir com seu agito. As pessoas ao seu redor ele pausou, observando o café pela janela. O movimento do mundo lá fora contrastava com o peso da conversa que acontecia entre eles. Elas têm histórias que não se cruzam. Seu marido, Renato e eu. Há mais do que você imagina por trás dele. E não sou só eu. Existe uma teia de corrupção, segredos e um passado que pode finalmente vir à tona. O rosto de Clara se manteve impassível, mas suas entranhas se reviraram. Renato, envolvido em algo tão sombrio? Como poderia ser? No fundo do seu coração, ela queria acreditar que ele era apenas um homem comum, mas o que Felipe dizia parecia ser um eco de uma verdade que ela não conseguia ignorar. Você está me dizendo que ele é parte disso tudo? Que ele esconde algo? A incredulidade fez com que sua voz falhasse um pouco. Acredite no que quiser, mas sou só o mensageiro. Eu não sou o único que se preocupa com você, Clara. Outras pessoas estão nesse jogo, e algumas não têm intenções tão amigáveis. A expressão de Felipe tornou-se grave, seus olhos escurecendo. Se você não souber a verdade antes deles, pode ficar em perigo. Clara sentiu a pressão da situação aumentar. O café ao redor delas parecia distante, como um universo paralelo onde a vida continuava, mas ali, as sombras dançavam ao redor de cada palavra. Ela não conseguia imaginar Renato envolvido nisso, mas as peças do quebra-cabeça que lhe eram oferecidas começavam a posicionar-se de forma alarmante. O que você espera que eu faça? Perguntou, mais para si mesma do que para ele, já sentindo o peso da decisão se aproximar. Eu posso te ajudar, mas você precisa confiar em mim, disse Felipe, a suavidade na sua voz contrastando com a dureza da sua mensagem. O primeiro passo é descobrir o que ele realmente está escondendo. Cada fibra do corpo de Clara gritava para que ela fugisse e ligasse para Renato. Ele sempre fora seu porto seguro, e agora, a ideia de que ele pudesse ser parte de algo tão arriscado e obscuro a aterrorizava. Você não pode exigir isso de mim. Eu não sei quem você realmente é. Ela disparou, quase levantando-se da mesa. Eu sou a única pessoa que pode te mostrar a verdade, com todas as suas outras camadas. Mas a escolha é sua. Risco ou ignorância? Felipe olhou fixamente para ela, como um predador avaliando sua presa. Silêncio preenchia o espaço, enquanto Clara lutava contra as emoções turbulentas que se arrastavam em sua mente. Ela queria desesperadamente acreditar que Renato era o homem que ela conhecia e amava, e não o envolvido em algum tipo de crime. Mas se Felipe estava certo, se esse fosse o caminho que eles seguissem, a vida dela poderia ser devastada de maneira irrevogável. Com o coração em frangalhos, ela finalmente murmurou, e se eu aceitasse sua ajuda? Felipe sorriu, mas agora era um sorriso que parecia prometer mais complicações do que alívio. Então, Clara, prepare-se. O caminho que você escolheu será mais difícil do que parece, e a verdade pode acabar se tornando mais pesada do que você imagina. As palavras dele reverberaram por toda parte, como um eco sombrio anunciando a chegada de um temporão. Clara sentia que não havia como voltar atrás. Antes dela, um abismo de escolhas e verdades ocultas se abria, e com um último olhar para aquele rosto que sempre ousou desafiá-la, ela se deu conta de que realmente estava prestes a mergulhar na mais nova fase de sua vida. Uma última pergunta, Clara disse, hesitando. Se tudo isso for verdade, o que você realmente quer em troca? Felipe inclinou-se ainda mais perto, o olhar penetrante como nunca. Que você descubra a verdade sobre o homem que você ama, e que não deixe isso acabar com você. E assim, sem mais opções em mente, Clara já se sentia presa em uma teia que nunca imaginou ter que enfrentar. O que ela descobriria a seguir poderia ser o melhor ou o pior que já lhe acontecerá. As respostas estavam se aproximando, mas a que custo? A dúvida agora passeava ao seu redor, como um gato espreitar antes do salto. Clara se perguntou se estaria preparada para tudo isso. E se Renato tiver mais segredos do que ela poderia suportar? A linha entre amor e traição nunca pareceu tão tênue. Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se aglomeravam como peças soltas de um quebra-cabeça. Cada olhar de Felipe, cada palavra carregada de significado, a fazia sentir como se estivesse dentro de um filme de suspense, e ela não tinha certeza se ainda era protagonista da sua própria história. O que você quer dizer com "se você não pode deixar isso acabar com você"? Indagou, a voz vacilando entre a dúvida e a determinação. A última coisa que queria era se sentir como uma marionete nas mãos de Felipe, mas, por outro lado, a ideia de ignorar o que ele dizia consumia. Porque a verdade pode ser dolorosa, e muitas vezes, aqueles que a buscam pagam um preço alto. Ele respondeu, a seriedade de suas palavras cortando o ar. A ideia de Renato sendo parte de algo nefasto deixava atordoada. Como ela poderia ter sido tão ingênua?
Uma vida inteira construída em cima de mentiras? O que ela jamais gostaria de descobrir é que o homem que amava tinha um passado manchado de segredos. Eu preciso saber, murmurou, quase para si mesma. Mas se esse saber fosse um abismo profundo, como ela poderia se proteger da queda? Felipe, percebendo a fraqueza de Clara, inclinou-se à frente, sua expressão agora mais suave. Quero que você veja por si mesma. A primeira coisa que precisamos fazer é uma investigação, descobrir como tudo isso começou. E onde isso me levaria? Clara perguntou, recusando-se a deixar a esperança tomar conta de seu coração. As peças ainda não se encaixavam. Em primeiro lugar, ao passado de Renato. Eu tenho contatos, ele começou, gesticulando com a mão. Alguém que pode te dar informações sobre ele, sobre o que ele realmente faz. Você precisa ser esperta, Clara. A curiosidade pode ser perigosa. O sentimento de pressentimento cresceu dentro dela, mas a vontade de entender sua vida tomou a dianteira. Com um aceno de cabeça, Clara se sentiu pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Contudo, o medo dançava ao seu redor como um espectro, lembretes constantes de que o que ela estava prestes a fazer poderia mudar tudo. Onde eu encontro essa pessoa? Perguntou, buscando firmeza em seu tom. Na antiga sala de jogos do centro da cidade. Uma zona com uma má fama, mas o lugar perfeito se você quiser respostas, respondeu Felipe, o brilho em seu olhar sugerindo um conhecimento que vazava de sua própria experiência. Clara hesitou. Um lugar como aquele poderia expor seus medos e dúvidas, mas a necessidade de entender era maior. Era como se um cordão invisível a estivesse puxando para frente, em direção ao desconhecido. E se eu encontrar algo que prefira não saber? Ela questionou, ciente de que a verdade vinha com um alto custo. Você não vai conseguir viver na incerteza, Clara. Escolha, encare isso agora ou sempre sinta uma sombra em seu casamento. Você quer saber ou não? Felipe pressionou, agora mirando em sua vulnerabilidade. Silêncio pairou no ar, como um peso que se acumulava lentamente. Clara sabia que sua vida nunca seria a mesma depois desse momento. Jamais havia sentido tanta pressão. O custo de ignorar poderia ser a perda total. Mas e se, no final, ela descobrisse que Renato era um homem diferente do que imaginava? Finalmente, com um aceno sutil, ela concordou. Está certo. Se vamos fazer certo. O sorriso de Felipe se alargou, liberando uma tensão no ambiente. Clara, por outro lado, sentiu seu coração bater mais rápido. A decisão de seguir em frente havia sido feita, mas uma certeza mórbida se instalou em seu peito. Ao buscar a verdade, poderia abrir a caixa de Pandora que nunca quis abrir. Então, vamos, Clara. Prepare-se para o que você está prestes a descobrir. Lembre-se, nem tudo que brilha é ouro. E com essas palavras, Clara se deu conta de que, de uma forma estranha e dolorosa, este seria o início do fim ou o fim de um novo começo. As horas que se seguiam eram carregadas de uma expectativa que pairava no ar, como um perfume doce e tóxico. Uma última reflexão a fez hesitar antes de deixar a mesa. E se a verdade a separasse de quem mais amava? O que mais Felipe sabia? A mudança estava batendo à sua porta, mas qual seria a verdadeira face de Renato? Clara não poderia prever as reviravoltas que a aguardavam. O caminho estava aberto e, antes que pudesse mudar de ideia, Clara já começava a caminhar em direção à verdade, correndo cada vez mais rápido em um labirinto de novas descobertas e velhos fantasmas. O centro da cidade pulsava com uma energia caótica. Clara seguiu a trilha de luzes de neon que iluminavam os rostos de pessoas e lugares onde a moral parecia ter sido deixada de lado. A cada passo, seu coração martelava, misturando expectativa e medo. Para ela, aquela não era só uma visita a um lugar desconhecido. Era busca por respostas que poderiam devastar o seu mundo. Felipe a guiava, seus olhos observando tudo ao redor como se estivesse em uma missão. Ele era âncora em meio ao turbilhão de sentimentos que a envolviam, mas também um lembrete constante de como tudo poderia mudar em um instante. Um olhar para ele e Clara reconhecia a determinação, mas também uma pitada de escuridão que a deixava inquieta. Estamos quase lá, disse ele, a voz firme, mas Clara percebeu a sombra de algo mais. O que estaria por trás das palavras dele? Quando chegaram à sala de jogos, a atmosfera era pesada. Jaquetas de couro, rostos fechados e olhares desconfiados. O ambiente a sufocava. Clara sentiu o estômago embrulhar enquanto cruzava a entrada, como se entrasse em um território proibido. O cheiro de fumaça e álcool subiu ao seu nariz, e o som das máquinas de caça-níqueis tornou-se um eco distante em sua mente. É aqui que vamos encontrar a pessoa indicada, disse Felipe,
apontando para o fundo do salão, onde uma mesa de pôquer estava cercada por figuras obscuras. Clara se aproximou, hesitante, enquanto observava as interações ao redor. Sussurros baixos e risadas vazias misturavam-se, criando um ambiente tenso. Ela estava prestes a perguntar se realmente era uma boa ideia, quando uma voz cortante irrompeu. Felipe! Chamou uma mulher de cabelos vermelhos e olhar calculador. Veio me visitar novamente? Clara ficou paralisada. A mulher era familiar. Lembrou-se de uma foto antiga que Renato mostrará uma vez, em uma conversa casual sobre amizade e infância. O coração de Clara disparou. Ela não podia ser Daniela. Preciso de informações, Felipe respondeu, ignorando o tom provocador da mulher. Informações vêm com preço, querido, respondeu Daniela, enquanto seus olhos avaliavam Clara, como se a ouvisse mesmo antes que ela pudesse se apresentar. Clara engoliu em seco. Ela queria perguntar a Felipe como ele conhecia aquela mulher, mas a urgência da situação a impediu. Focou em Daniela, tentando decifrar o que poderia saber sobre Renato. Queria acreditar que havia uma explicação lógica para tudo. O que ia descobrir ali poderia moldar não apenas sua autoimagem, mas também o futuro de seu relacionamento. O que você sabe sobre Renato? Clara questionou, tentando manter a voz firme, mas o tremor traiu suas emoções. Daniela sorriu, e Clara podia sentir o olhar frio atravessar sua pele. Ah, Renato, ele sempre foi um menino gentil, mas os caminhos que ele escolheu, bem, esses não são para os fracos. As palavras de Daniela ecoaram como um sino de alerta. Clara sentiu um frio na espinha. O que isso quer dizer? Questionou, agora com a voz um pouco mais forte. Digamos que Renato tem amigos influentes. E quando se lida com gente grande, nem sempre as coisas saem como planejado, respondeu ela, com um sorriso enigmático, lançando um olhar significativo para Clara. O ar parecia ter sido drenado do espaço. Clara, agora completamente alarmada, olhou para Felipe, buscando uma resposta naquele olhar que antes aparecia tão confiável. O que ele realmente sabia sobre Renato? A verdade estava se aproximando, e Clara sentiu que a cada segundo ali, mais próximo estava do abismo. Você não sabe a metade, murmurou Felipe, sua voz grave. O foco agora estava nele. Como assim, metade? Equilibrar-se entre o desejo de saber e o medo do desconhecido estava se tornando extenuante. O que mais ela teria que suportar? Prendendo a respiração, Clara percebeu que estava prestes a cruzar uma linha sem retorno. Com uma determinação renovada, ela se inclinou para frente, fixando o olhar em Daniela. Eu preciso saber a verdade sobre o passado de Renato. E antes que pudesse processar totalmente o que estava fazendo, a resposta que esperava ou temia estava prestes a ser revelada. Mas a pergunta permanecia em seu coração, martelando como uma repetições nos pensamentos dela. Até onde você iria para descobrir a verdade? Clara estava à beira de um precipício, seus sentimentos em guerra. As palavras de Daniela reverberavam em sua mente, ecos de uma verdade que prometia ser devastadora. A sala de jogos parecia fechar em torno dela, enquanto cada olhar se concentrava na sua fraqueza e determinação. Você não sabe a metade. Essas palavras a seguiram como sombras. Ela sentiu que estava prestes a descobrir um segredo que poderia desmoronar tudo o que conhecia, tudo o que amava. Então me diga, Daniela, o que você está escondendo sobre Renato? Clara insistiu, a voz tensa, um misto de desespero e coragem. Cada segundo passava como horas, e a expectativa sufocava. Daniela se recostou na cadeira, um sorriso torto nos lábios. Renato não é quem você pensa. Você realmente acredita que ele poderia se afastar da sua família? A máfia corre nas veias dele, Clara. É uma herança que não se apaga. O coração de Clara parou. A revelação se espalhou por seu corpo como uma onda gelada. O homem que ela amava poderia ser um monstro? Renato sempre lhe parecerá genuíno, um trabalhador esforçado disposto a deixar o passado para trás. Ele me ama, Clara murmurou, embora o tesão da verdade começasse a desintegrar sua convicção. Amor não é suficiente para romper os laços que você não vê. Eles vão atrás dele, e como consequência, você também será o alvo. Você realmente pensa que o passado dele se apagou assim tão facilmente? O olhar de Daniela estava saturado de um conhecimento sombrio. Clara queria acreditar que tudo isso não passava de uma conspiração, uma continuidade de uma trama familiar de vingança. Mas as palavras de Daniela a levaram à realidade do que Renato poderia estar enfrentando. As lembranças dos momentos felizes ao lado dele foram engolidas por um mar de incertezas. Ele se afastou, ele me contou que lutou contra isso, e você acredita? Uma máfia não abandona seus membros.
Eles voltam quando menos se espera, e seu amor pode não ser suficiente para salvar a si mesma. Daniela continuou com uma frieza inquietante. Clara sentiu seu mundo girar. O café estava abafado, mas a pressão em seu peito aumentava. As luzes de neon piscavam, mas tudo parecia distante. As memórias de Renato se misturavam com essa nova realidade. O que ela realmente sabia sobre ele? Aonde ele havia ido para construir uma nova vida, se não completamente do lado sombrio da história? Antes que pudesse processar tudo, novamente, a voz de Felipe interrompeu. Clara, precisamos agir rápido. Não sabemos até onde os tentáculos da máfia podem chegar. Ele falou de forma urgente, como se ainda houvesse tempo. Você vai me ajudar? Clara perguntou, a determinação agora clara em sua voz. Era hora de confrontar os demônios que se aproximavam, não apenas em Renato, mas em toda a sua vida. Sim, mas você precisa estar ciente das consequências. Vamos nos encontrar com pessoas que podem nos dar respostas, mas lembre-se, a verdade é um jogo perigoso. Felipe respondeu, a seriedade de sua expressão inegável. Com um aceno, Clara percebeu que a decisão era dela. Ela enfrentaria o que quer que estivesse escondido, decidida a descobrir a verdadeira face de Renato. Mesmo que estivesse arriscando tudo. Quando deixaram a sala de jogos, Clara sentiu que a atmosfera mudará ao redor dela. O centro da cidade pulsava, mas, dentro dela, a tempestade só aumentava. Com o destino incerto, a consciência da incerteza foi substituindo a adrenalina com uma nova urgência. Mas não havia como retroceder. Clara se preparou para descobrir tudo. A história deles precisava ser desvendada. Pouco depois, Clara e Felipe chegaram a uma localização que parecia deslocada da agitação da cidade, um armazém abandonado. O lugar tinha uma aura de mistério, como se os segredos ali guardados pulsassem em cada superfície. Havia ecos de passos e vozes, mas Clara estava focada em uma única coisa: entender quem Renato realmente era. Uma figura do passado de Renato se aproximou deles. Era Max, um amigo de infância que havia ficado distante. Ele estava mais maduro, mas o nervosismo no ar era palpável. Vocês realmente querem saber o que Renato está enfrentando? Perguntou, seu tom grave. Sim. A verdade, respondeu Clara, sua voz firme, apesar do medo que a consumia. Renato pode estar longe da família, mas nunca longe o suficiente. Não somente por ele ser o que é, mas porque agora as dívidas estão sendo cobradas. Eles voltarão, e ele terá que escolher entre o ladro ou o amor, Max revelou, os olhos pesados com o peso de suas palavras. Então, ele está em perigo? Questionou Clara, o coração apertado. Todos que se aproximam dele também estão. Temos que nos preparar. Você precisa estar ao lado dele quando a hora chegar. Não é apenas o passado dele em jogo, mas toda a sua vida. Max olhou profundamente nos olhos de Clara, e ela sabia que cada segundo contava. A mente de Clara girava, o caminho à frente se tornava mais obscuro. As sombras dançavam ao seu redor. Com a vida e o amor em risco, ela só tinha uma opção: lutar. De volta a casa, Renato esperava, ansioso. Clara respirou fundo, sabendo que a noite traria a maior conversa de suas vidas. O momento de descobrir a verdade não poderia ser adiado. Tinha que ser enfrentado. Ele é a única chance de salvar o amor e a vida que ambos desejavam, pensou. Sabendo que a escolha seria difícil, Clara decidiu que estava pronta para o que viesse. Com um olhar firme, ela se aproximou de Renato. O tempo de incertezas tinha acabado, e a plena verdade estava prestes a ser revelada. Clara cruzou a porta e se preparou para enfrentar o que estava prestes a mudar seu destino. Tudo por amor, tudo por escolhas que vão moldar seu futuro. E aí, você sentiu a intensidade dessa história? Não perca mais tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final e o que você acha que vai acontecer a seguir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Como verdadeiro fã de histórias emocionais, você sabe o quanto é importante apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!